E o judiciário é um problema. As leis que nós temos são problemáticas, elas são excessivamente protetivas, garantistas com o bandido. E há uma outra parte também que eu considero muito significativa, que é mídia. A mídia atua de um jeito quando tem qualquer acirramento do conflito com a bandidagem de uma forma muito perniciosa, muito nefasta. Eu consigo visualizar tranquilamente o que seria um governo da missão aí no Rio, uma presidente, qualquer coisa assim, e a mídia cair de pau na gente e começar a fazer uma campanha, uma espécie de cerco jornalístico contra o que nós estamos fazendo. Acho que seria um problema a ser cogitado se pensar em soluções para isso. Eu confesso que eu não sei, queria mais ouvi-los, ouvir o Renan, ouvir você, o que seria feito em relação à cobertura midiática de uma operação como essa. Bom, é como dizem, né? Numa guerra o primeiro que morre é a verdade, né? Então esse é um ponto. Tem uma frase bastante famosa que fala sobre isso. A gente precisa, na verdade, dentro da estrutura das próprias forças de segurança, e isso já vem acontecendo, tá? A gente se comunicar melhor com a população. Então, uma vez que a gente se comunica melhor com a população, que a população tem acesso a outras fontes de informação, além dos jornais, né, dos mais tradicionais, televisivos, etc., que a população consiga acessar essas informações, que são as informações que eu terei muito cuidado e será uma determinação muito dura, que será estritamente dentro da verdade. E esse é um ponto que ele é muito crucial, porque a mídia vai bater muito, mas o carioca, quando eu digo que o Rio de Janeiro ele é muito particular, ele realmente é muito particular. Porque o carioca, ele suportou, inclusive, o Sérgio Cabral durante muitos anos, mesmo com a mídia batendo, porque ele estava entregando, porque ele criou os UPPs e durante algum tempo viveu-se um clima de paz no Rio de Janeiro, que todo mundo fala, cara, não importa se ele... Como é que era o negócio? Quem era do Rouba Mais Faz, né? Era o Maluf, né? Eu acho que tinha aí. Mas enfim, não lembro agora. Todo mundo. O Antônio Carlos Magalhães lá na Bahia era a mesma coisa. Rouba Mais Faz. Então, não, mas ele tá entregando. Então assim, não, mas peraí, o Sérgio Cabral tá sendo investigado aqui. Não, mas peraí, gente, calma aí, melhorou aqui. Agora minha casa, agora a gente tem aqui o empreendedor na comunidade. Então ele tinha uma casinha ali, ele pegou aquilo ali, abriu um restaurante, ele recebe um monte de gente de fora, ele tá fazendo dinheiro, pagando imposto, contratando gente, etc. Não, tá tudo certo. Então o carioca, ele é muito disso, né? Então se tiver bom pro carioca, aquilo que a imprensa vai dizer, na verdade, vai pouco alterar a sua opinião se ele estiver experimentando uma coisa bacana. Obviamente que isso tem o perigo para as pessoas mais intencionadas, para as pessoas que são mal intencionadas, de falar assim, bom, agora eu tenho opinião pública, então eu faço o que eu quero daqui, porque as pessoas não vão se importar com o que a imprensa está falando. A imprensa livre, ela é fundamental. A imprensa precisa ter liberdade para trabalhar, para relatar aquilo que está acontecendo, mas é muito importante que a gente sempre coloque a posição do governo, do que está sendo dito e realizado, especialmente em operações policiais. Entendi. Então você acha que se houver entrega, na realidade, tanto faz esse cerco midiático, porque ele não vai ter muito efeito sobre a opinião que a população tem, a opinião difusa que a população tem. O bom professor é esse, né? O bom professor é esse, que resume em uma frase aquilo que a gente diz e todo mundo entende. O bom professor é esse, exatamente, professor. Faz sentido. Eu espero que seja assim. Conhecendo a imprensa, não vai ser fácil, né? Fala, Renan. Se o governador começa bem aprovado e começa com uma ação dessas que é bem aprovada, que a imprensa fica fazendo aguardando o primeiro erro, aguardando a primeira brecha. É isso aí. Eles vão querer pegar a primeira brecha. Matou um inocente. Aí para tudo. Porque vai matar. Esse, aliás, é um outro ponto. Por mais que sim, a todo gente... conflito tem isso. Por mais que seja cuidadoso, provavelmente o número de inocentes a serem mortos numa guerra como essa vai ser grande. Sim. E tipo, isso é inevitável e a gente já tem que esperar que isso vai acontecer. E, naturalmente, eles vão tentar pegar e criar uma intencionalidade. Falar, a bala que saiu da mão do policial e vai atingir um menino negro da periferia. E aí, porque eles vão tentar construir isso. E aí a Rede Globo vai juntar-se aqueles Viva Rio, vão fazer uma campanha, pessoas vestidas de branco, dando as mãos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Paz, eu só quero é paz, deixa eu viver em paz. A Fernanda Abreu vai fazer uma música, vão pegar vários artistas da Globo e vão, sei lá, vão fazer uma propaganda na TV com eles, um revólver de mentira. Pau, pau, pau. A mão que mata é a mesma, sabe aquelas merdas assim? Eles vão fazer essas coisas, mas... Eu tendo a achar que isso... Como se o policial saísse de casa pra isso, né? Como se o policial saísse de casa pra matar um inocente, né? Eu vou sair da minha casa hoje e deixar minha família aqui pra matar um inocente, né? É uma piada, né? Uma piada. Sim. E esse é um game, né, que a gente pode colocar aí, que definitivamente não seria possível de ter enfrentamento da nossa parte se a gente vivesse nos anos 90, ou no começo dos anos 2000. Hoje, com a internet, saiu até uma pesquisa hoje da Quest, ela mostra que 49% das pessoas acompanham política por TV, mas 47, 48% já por redes sociais. Pau a pau já. Tá bem pau a pau. Então, você consegue ter um enfrentamento. E tem uma coisa, a pessoa que acompanha pela TV, ela tem um nível de engajamento muito menor. A pessoa que acompanha por redes sociais e pela internet, ela participa ativamente, ela não é só um espectador passivo. Então, ela
ter um grau de engajamento muito maior. Como a segurança pública é um dos raros temas que elas extrapolam lados, né? A preocupação com segurança pública hoje é a maior preocupação do Brasil e ela cruza, inclusive vai pegar eleitor do Lula. Então dá pra falar que é um tema que, se bem conduzido e tendo lideranças com propósito, vai ser muito difícil da parte do governo, da parte de uma Rede Globo. Vamos falar real, é uma Rede Globo, que também seria a única emissora de TV que conseguiria fazer frente. Gerar o dano, mas naturalmente, né? Eles vão procurar falha. E aí tem uma parada que é bem concreto, o governador tem que ser ele a responder a falha. Uma coisa que sempre tem é, os governadores, teve agora com o Tarcísio em São Paulo, toda vez que tem uma ocorrência policial e aí um problema, aí o governador tenta se esconder atrás do delegado de polícia, se for uma coisa da polícia civil, ou de um comandante da polícia militar, né, pra se preservar, porque ele tá preocupado com a eleição. Nessa situação nossa tem que ser o contrário, o governador tem que ir pro enfrentamento, o governador não tem que ter medo de falar, houve uma ocorrência assim, infelizmente morreu, vamos apoiar aqui a família, dito isso, os soldados precisam continuar precisamos do apoio da população com os soldados, nós precisamos derrotar o crime organizado, esse é o verdadeiro inimigo. E ele ir pro fronte de batalha midiático contra o jornalista vagabundo que vai pintar. Em geral, o comportamento é sempre o oposto. Agora a gente tem que inaugurar esse novo comportamento. E tem eu falo também. Isso não. Por favor. Perdão, professor, por gentileza. Não, era só um pequeno detalhe, que é dizer que os resultados de operações como essa, eu acho que eles se verificam muito rapidamente, né? Porque se você tem um estado de guerra que foi instaurado contra o crime organizado, contra as milícias, a criminalidade me parece que ela vai cair, não digo assim, na mesma semana, no mesmo mês, mas mais ou menos rápido. Então as pessoas vão começar a perceber que aquilo já está alterando a maneira como elas vivem na cidade, no estado. E eu acho que isso reforça muito. Eu não sei como foi em El Salvador, se os resultados da política do Bukele foram rápidos ou se eles demoraram muito, mas eu acho que foram relativamente rápidos. Aconteceu. Sim. E os crimes já começaram a cair, as pessoas começaram a perceber, daí você teve apoio, e daí, bom, com apoio, obviamente você se legitima e você vai reforçando o seu trabalho. Mas diga. Nos primeiros 100 dias de governo, eu acho que já dá para perceber, vai dar para perceber uma mudança bastante considerável, especialmente nas entregas de segurança pública, na circulação das pessoas e na quantidade de eventos de vias fechadas, especialmente por causa de confronto com o crime organizado. Porque num primeiro momento a gente faz esse confronto de maneira mais corpo a corpo, né, dentro da comunidade, etc. E em determinado momento a gente vai precisar evoluir essas tomadas de decisão para um processo de mais inteligência, né, de impedir a chegada do armamento pesado na comunidade, né, então tem um controle muito grande ali do que entra e do que sai, especialmente do que está entrando na comunidade. A gente precisa de um controle de fronteira muito grande, então tem a importância também da gente ter um governador em São Paulo alinhado ao que a gente faz, de ter um governador do Espírito Santo alinhado ao que a gente faz, para a gente poder ter um controle de fronteira muito importante ali. Então a gente começa a evoluir para a gente poder buscar o dinheiro, da onde está vindo o dinheiro, onde está sendo gasto o dinheiro, para onde está indo o dinheiro. Então a gente vai precisar, num momento, depois de um primeiro momento de ação mais física, né, mais tropa no terreno, que isso não vai acabar, isso vai ter sempre, mas a gente partir para outros processos de mais inteligência. E isso que o Renan falou, está inclusive na aula de gerenciamento de crise. O governador, ele é o responsável pelo Estado. Eu estou me colocando numa posição que eu sei exatamente em que posição que eu estou me colocando. Eu não posso exigir do policial mesmo, vai lá, enfrenta essa guerra, bota sua pele para jogo, vamos para você tomar um tiro, e na hora que sai errado, e mais uma vez, nenhum policial sai de casa para matar uma criança, não. Nenhum policial sai de casa para matar um inocente. Mas é uma guerra, a gente está vivendo uma guerra. E a guerra, ela tem efeitos colaterais. Eu não posso, nesse momento, virar e falar assim, tenente, você que estava na operação, vai lá você e fala, porque isso é muito ruim pra minha imagem. Não, eu sou o comandante das forças policiais. Eu sou o comandante. Então eu tenho que responder. Eu tenho que ir lá dizer, erramos, vamos corrigir o erro. Às vezes é um erro que é incorrigível. E como é que o Estado vai apoiar essa família, como é que o Estado vai agir, mas a responsabilidade é do governador. E a tropa precisa sentir isso. Então eu que tenho que ir lá falar. Quando acertar, a gente colhe os louros todo mundo junto, e quando erra, a responsabilidade é minha. E isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro. E a tropa precisa saber disso. E não pode ser da boca pra fora. Tem que realmente ir lá e falar, a responsabilidade é minha. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui? Então, imprensa, vem cá, aconteceu isso. Vamos tomar essa medida para que situações como essa não aconteçam. Mas não podemos esquecer que a gente está aqui combatendo um criminoso.